Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. TV e Rádio Câmara. Está no ar o Memória BC, um programa de entrevistas com pessoas da comunidade para resgatar histórias de Balneário Camboriú. Este programa é um projeto da Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú que tem como objetivo manter para o futuro a memória viva de pessoas que ajudaram, que ajudam ainda a construir a história de Balneário Camboriú. Este programa está sendo gravado no dia 21 de setembro de 2021. E o nosso convidado de hoje é nada mais nada menos que o engenheiro Rubens Arnold Schroeder. Ele foi, por muito tempo, coordenou, foi gerente da Casan, a Companhia Catarinense de Água e Saneamento aqui em Balneário Camboriú, na região também. Mas só que a história da água em Balneário Camboriú, a água tratada, é muito bonita, é muito bela. Tem muitas coisas, né, que aconteceram nesse período. Rubens Schroeder, tudo bem com o senhor? Tudo prazer bem, em recebê-lo aqui para lembrar um pouquinho dessa história. O prazer é meu, Elias. O Elias, para quem não sabe, é um conterrâneo meu, de Lontras. Fico muito feliz de estar aqui com você e me coloco à tua disposição para nós relembrar um pouco dessa história de saneamento e outras coisas quaisquer da política, enfim, aqui de Balneário Camboriú. Estamos aí à disposição. Nós nascemos no distrito de Lontras, né? Na Exatamente. época era município de Rio do Sul, mas eu quando fiz a identidade já botei como Lontras, que é a minha cidade nasci querida. No né? distrito de Lontras, eu nasci no distrito de Lontras mesmo, e depois se passou a ser município, né, em 31 de dezembro de 1959, se eu não estou enganado. Agora, para quem às vezes não sabe, Lontras tem até aeroporto, né? Tem um aeroporto. aeroporto. Algarten. Exatamente esse aí. Teria até que poderia ser aproveitado, né, Elias? Mais, né? É uma coisa, porque ele está no Alto Vale, todo mundo tem que se deslocar a Navegantes, e agora uma companhia aérea aí que praticamente está interligando quase todas as cidades pequenas aqui do Brasil, que é a Azul, ela poderia abrir uma concessão e se fazer presente através de Lontras para São Paulo, Lontras, Porto Alegre, uma coisa nesse sentido que eu acho que seria interessante. Interessante que quando eu convivi com meus avós lá em Lontras, o aeroporto ainda não era pavimentado, mas tinha os aviões da Varig, que eram pequenos, né, que faziam escala lá. Sim, fizeram por algum tempo. E depois eu não sei qual foi a razão que deixaram de praticar essa linha aí. Inclusive, um dos primeiros comandantes da Varig que pilotou o avião foi nada menos, mais que um lontrense. Opa! Ele é meu primo, até meu padrinho, e foi filho de Henrique Schroeder, e o apelido dele era Theo, conhecido na companhia aérea até como Theo. Ele foi o primeiro piloto a descer com o avião da Varig no município. Na época ainda eu acho que era distrito de Lontras. Olha só. E a sua família lá em Lontras também muito conhecida, né? Comercial Oswaldo Schroeder, tinha açougue. Comercial Oswaldo Schroeder era, naquele tempo não tínhamos ainda nem tinha iniciado o Peg e Pag, né? Que é o supermercado. Era bem antes que o pessoal atendia ainda no... Na época aquilo era venda, né? Que Sim, todo mundo dizia que no interior não existia loja, nem supermercado, não existia nada. O que existia lá era uma venda que tinha de tudo, secos e molhados. Então você podia comprar uma agulha até um sapato, um tecido, qualquer coisa parecida. E o meu avô começou a praticar nesses tempos uma troca de produtos agrícolas com material que a pessoa chegasse lá e quisesse comprar, entende? Então tinha muito estoque na época de milho, feijão, farinha de mandioca, galinha, porco, que o pessoal trazia do interior para trocar por mantimentos. Olha só, meu pai foi balseiro de fazer a travessia ali perto entrava do Paulo Alves, a farmácia. Atrás, né? da casa do seu Oswaldo Schroeder.
Pois é, no comércio do Oswaldo Schroeder. E ficava tudo pertinho ali, a intendência em frente praticamente? Isso, exatamente E isso aí. o cartório ficava lá no bar do Claudino, né? Cândido Salvador Claudino. Foi um dos primeiros prefeitos ali de Londres. Que legal. Resgatamos essa história de Londres, parte, claro, que tem muita coisa lá que acontece e aconteceu, né? Mas vamos falar agora um pouco do Rubens. Como é que o Rubens entrou, como é que ele chegou e se formou na engenharia? Elias, como todo mundo, Londres era uma cidade pequena, eu só fiz o primário em Londres. Posteriormente eu tive que sair para ir a Rio do Sul, fazer o ginásio. E na época o ginásio era o Salesiano, onde nós estudávamos, o Colégio Dom Bosco. E ele só tinha a parte do científico, vamos dizer, até o segundo ano. Aí estudei até o segundo ano no Colégio Dom Bosco. O terceiro ano, como não existia mais, você teria que sair para qualquer cidade. Muitos dos meus colegas foram para Florianópolis, outros para Blumenau. E eu resolvi ir para Curitiba. Aí fui estudar, fazer o terceiro científico no Colégio Estadual do Paraná. E também o preparatório, né, o cursinho preparatório para fazer vestibular. Na época eu pretendia ser médico. Olha. E com 16 anos eu participei, né, eu fiz o meu primeiro exame do concurso vestibular. Não passei em medicina. Como o custo de vida na época em Curitiba era muito mais alto do que qualquer cidade nossa aqui de Santa Catarina, eu vim de Curitiba e fiz o preparatório novamente em Florianópolis. De Florianópolis, eu fiquei morando numa pousada, lá junto com alguns amigos, 7 amigos, um de Londres, outro de Rio do Sul, de Lages, e tinha um que era professor da Universidade Federal de Santa Maria, que ele estava fazendo, na época, pós-graduação na Universidade Federal de Santa Catarina. Bem, nessa conversa que nós tivemos lá, de amizade e coisa, ele disse: por que você não presta um vestibular, que nós estamos começando com a Universidade Federal de Santa Maria, em Santa Maria, mas eu te aconselho a não prestar vestibular de medicina, porque tem muito candidato lá e a universidade é nova. Faz alguma coisa nesse sentido que você acha que te impressiona, que você gosta e coisa. E eu fui com esse professor, o João Alberto Carmo Coronel, que eu devo praticamente toda a minha parte de ensino universitário a ele. Cheguei lá e eu resolvi fazer engenharia química. E fui morar com ele. Como professor, ele era solteiro, fiquei morando com ele, com os pais dele. E ele chegou a ser meu professor de física. Olha. Não educação física, de física. Posteriormente, como ele era professor de física, eu prestei vestibular para física, passei em física também. E aí fiquei fazendo 2 faculdades, química e física, 2 coisas pesadas. Pesadas, né? Mas Física, chegou fórmula, um determinado tempo, eu desisti da física, porque eu não conseguia mais acompanhar direito a parte de química, e fiquei só com a química, onde eu me identificava mais. Física eu fazia porque ele me incentivava. E eu agora não me lembro de um nome que você conheceu como radialista, que ele até trabalhou aqui em Balneário Camboriú, que ele estudou física comigo. Como é que era o nome dele? Era meio metido em política e tudo. Depois ele foi a Brasília, que era o correspondente de Brasília. Ah, sim, o Voitumas. Roberto Voitumas. José Voitumas. José Voitumas. Ele estudou comigo física e depois vim encontrá-lo aqui em Balneário Camboriú. Sim, ele era de Juí, né? Exatamente isso. Aí fiquei lá em Santa Maria até 76, me formei em 6 de dezembro de 76 e vim descansar na praia de Gravatá. Chegando lá, eu recebi, no mesmo momento, 2 convites
de trabalho. Gravatar, município de Navegantes. Navegantes. Aí eu recebi 2 propostas de trabalho. Uma para trabalhar na Sadia e outra para trabalhar na Casan. Olha. Bem, como eu gostava de praia, e na época que eu estava em Florianópolis, eu praticava remo, eu pensei, eu vou voltar para a minha atividade antiga, do que eu gosto de fazer, de esporte e coisa e tal. Vou para Florianópolis e vou ficar na Casan. E eu optei pela Casan. Mesmo eu estando na Casan, eu recebi um convite do vice-governador, que ele chegou a ser vice-governador posteriormente, não me lembro o ano, do Vitor Fontana, que era o diretor, o presidente, eu acho, da Sadia, para que eu voltasse, que eu fosse trabalhar na Sadia. Eu digo, não, eu me identifico mais com o serviço público e vou ficar no serviço público. E depois tive um padrinho político muito bom, que era o Vitor Fontana, fiquei na Casan, mas fiquei na Casan em Florianópolis por pouco tempo e aí me transferiram para Lages. Olha. E fiquei em Lages, foi um lugar onde eu aprendi muito da parte pública, principalmente da questão política, porque em Lages você só falava de 3 coisas: política, futebol e corrida de cavalo. Então, eu tive uma escola de política muito boa em Lages. Naquele tempo era o Internacional e o Guarani, né? Exatamente. Que eram os bons do futebol lá em Lages. Do futebol era isso aí. Então, no café só se falava futebol, política e como se diz, corrida de cavalo. Que eles tinham lá uma de cavalo, era cancha reta. Cancha reta, exato. E fiquei ali até 79. Em 1 de julho de 79, como eu tinha um objetivo muito grande, eu gostava de Balneário Camboriú, e eu pensei, um dia eu vou ter que trabalhar em Balneário Camboriú. Como não tinha vaga para vir para Balneário Camboriú, eu vim até Rio do Sul. Aí eu voltei a trabalhar em Rio do Sul, não só em Rio do Sul, porque toda a vida que eu vinha, pelo trabalho que eu fazia na área de química, você atendia toda a região todos os municípios ali. Então, Vidal Ramos, Presidente Nereu, Lontras, Rio do Oeste, Laurentino, Agronômica, Trombudo Central, Trombudo Alto, Laurentino, Presidente Getúlio, Vitor Matsuns, Roberto Ibirama, tudo aquilo ali. Dona Ema. Era tudo município que eu tinha responsabilidade de trabalhar. Aí fiquei lá em Rio do Sul, de 79 até 82. 82, eu era o presidente da juventude do PDS. PDS, 82 sim. Eu era o presidente da juventude do PDS. 82 já tinha terminado aquela época, aquela fase da Arena e do exatamente. MDB, já tinha criado os novos partidos, né? do partido PDS. Então, eu fundei o PDS lá em vários municípios e solicitei que o Espiridião a mim foi a primeira vez que ele se candidatou a governador, se eu não estou enganado. Eu solicitei a ele. 82 sim, porque ele foi, inclusive enfrentou o Jaison. Exatamente. Jaison Tupi Barreto, nosso amigo. Exatamente isso aí. Porque ele tinha sido prefeito nomeado de Rio do Sul, secretário de obras do Estado, né? Isso. Prefeito nomeado de Florianópolis, perdão. Ainda tinha barba ele naquele tempo. Tinha barba, já estava meio careca assim que nem eu, mas já tinha barba. E aí eu solicitei a ele que eu gostaria de vir para trabalhar aqui no litoral. E eu tinha também um grande apoio, um grande amigo meu, um padrinho político também forte, Artenir Velho, onde eu trabalhei por vários anos com ele na política, e ele era diretor administrativo da Casan na época. Sim, foi deputado federal. Deputado federal por 2 ou 3 legislaturas. Prefeito de Rio do Sul. Exatamente. Foi prefeito de Rio do Sul, onde o vice era o meu tio, o Vitor Olfo. Isso.
Morreu ano passado, inclusive, e ano 2020. Então, como eu tinha esses padrinhos políticos, vamos dizer, fortes, e o Espiridião a mim, ele disse, olha, se eu ganhar a eleição, depois da eleição, você vai para Itajaí. Porque Balneário não dá para você ir, porque não é uma regional, você tem que ir para Itajaí. Aí eu vim para Itajaí, cheguei em Itajaí e comecei a trabalhar por uns períodos ali. E logo, eu cheguei aqui 1º de maio de 82, vim morar em Balneário Camboriú, 1º de maio de 82. Fiquei um tempo lá em Itajaí. Na época aqui, os chefes das filiais, da filial aqui de Balneário Camboriú, todo mundo vai se lembrar, falecido Wilson Achuti, que chegou a ser 4 vezes vereador aqui, 20 anos na totalidade. Exatamente. Ele pegou dois mandatos de 6 anos. Vereador aqui, e o falecido já também Luiz Aguino. Né? Eles que comandavam a Casan aqui. E eu morava aqui em Balneário, na rua 701, e a Casan era na rua 10. Sim. E depois foi a Câmara. Isso, a exatamente. Câmara de Vereadores entre a 10 e a 100 ali. E tinha aqui a obra do esgoto. Que foi iniciada no governo do Amin, né? No Amin, e o prefeito aqui era o Schuss. O senhor Harold Schuss. Harold Schuss. Aí um amigo meu que trabalhou comigo, um engenheiro lá em Rio do Sul, ele veio cuidar da obra, ele veio tocar a obra de implantação do sistema de esgoto aqui em Balneário Camboriú. Engenheiro Edson Bugai. E como eu estava em Itajaí, nós éramos amigos, né, já lá de cima de Rio do Sul, ele chegou para mim e disse, olha, você não quer vir trabalhar em Balneário comigo, na área de esgoto? Eu disse para ele, Edson, eu não tenho conhecimento da área de esgoto, meu conhecimento é na parte de água, não tenho noção do que é o esgoto, nada. Mas você está me convidando até para trabalhar na parte técnica de esgoto, é uma coisa difícil. Ele disse, não, como eu conheço você, você vai aprender comigo, você vai comigo a campo e coisa, você vai aprendendo aos poucos. E eu vim para Balneário Camboriú. Aí o governador já era o Espiridião Amin. Chegou um determinado dia, ele veio nos visitar, no início da implantação da obra. Aí ele perguntou, sim, mas nós já fizemos a obra, já tem as lagoas aí para receber o esgoto, e por que não se começa a operar esse sistema? Eu disse a ele, olha, governador, nós temos apenas 972 residências ligadas no sistema de esgoto. Ele ficou maluco. Como nós fazendo um investimento desse tamanho, só 972 residências legalizadas? Eu disse, é isso aí. Ele disse, olha, para o engenheiro Milton, que era o gerente da regional de Itajaí, nós temos que colocar isso em operação, nós temos que fazer jus a esse investimento alto que está sendo feito em Balneário Camboriú. Balneário Camboriú parecia que tinha dado uma guerra, porque todas as ruas estavam abertas e coisa, e aquilo era não tinha nem temporada, né? Não dava nem para, como se diz, esperar alguma coisa de uma temporada de verão. Aí começamos a trabalhar e colocar o sistema em operação. E assim eu cuidei da parte de esgoto, chegou um belo momento, o falecido Wilson Achuti me convidou para ser, porque ele estava se aposentando, ele me convidou para ser o gerente, o chefe da filial de Balneário Camboriú. Então, 87, em 26 de setembro de 87, mais ou menos, eu vim ser o chefe da filial de Balneário Camboriú. E ele se aposentou. Bem, eu tinha mais responsabilidade ainda, né? Sim, porque Balneário Camboriú, como se diz, ela se transforma do dia para a noite nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro. E aí começou a minha dor de cabeça e eu perdi os cabelos. Né? Por quê? Porque durante o verão não tinha água. Fora do verão, você tinha água suficiente.
Aí eu tive um contato, uma pessoa que me ajudou muito aqui em Balneário Camboriú, também já nos deixou, Carlinho Rosa. Carlinho, que tinha tocado no passado Isso, ele água, que né? começou com a água aqui em Balneário Camboriú. Aí o Carlinho Rosa, eu conheci o famoso Carlinho Rosa, mas ele já tinha uma idade bem avançada e eu Morava ali na rua 600, onde antigamente foi uma das rodoviárias de Balneário Camboriú, foi a primeira ali, morava em cima ali. exatamente. Era tudo dele, na realidade, naquele tempo. Aí ele me contou como é que começou essa história de Balneário Camboriú. Bem, aí começamos a melhorar o sistema de água. Aí eu não posso nunca, jamais esquecer os meus companheiros valorosos aqui da Casan. Nós tivemos 72 funcionários na época, que eu me lembro que eu comandei, mas pessoas assim como o Rui Moleri, uma pessoa extraordinária, conhecia tudo do sistema de água de Balneário Camboriú, como o Paulo Gomes, que era lá da Barra, que também tinha muito conhecimento, as pessoas que trabalharam na parte de rua tinham um grande conhecimento, e na parte de esgoto tem um cara que hoje ele mora aqui no bairro das Nações, ele e o irmão, Lindolfo Rodrigues de Carvalho e Antônio Rodrigues de Carvalho, foram duas pessoas que eu até hoje eu não vi na minha história que eu trabalhei em saneamento, 36 anos, duas pessoas sem estudo terem o conhecimento que eles tinham de esgoto na época. Eles sabiam mais do que qualquer engenheiro, pela experiência profissional que eles tinham. Por quê? Eles tinham vindo de São Paulo, onde estavam implantando a rede de esgoto com as empresas que estavam lá, e essas empresas grandes vieram para cá, e eles tinham um conhecimento enorme, muito mais do que qualquer engenheiro da Casan na época, muito mais. Então, se deve a implantação do esgoto aqui a muito mesmo essas duas pessoas, Lindolfo Rodrigues de Carvalho e Antônio Rodrigues de Carvalho. Por quê? Porque, se você notar, nunca houve um problema na rede de esgoto até hoje. Então eles precisam ser mencionados. E aí foram passando política e coisa, como eu era sempre ligado, na época já tinham se mudado os partidos, primeiro do PDS passou para outro partido, que eu acho que era o PSD na época, e teve também o PFL. Sim. Aí, o Haroldo, inclusive, de prefeito, mudou para o PFL. Exatamente. Quando eu cheguei aqui, que o senhor Haroldo ganhou a eleição, que eu até me esqueci de falar, ele ganhou do Meirinho, daquela composição que fizeram. Cada partido poderia lançar até 3 candidaturas, se não me falha a memória, que foram 2 do MDB, 2 do PSD e uma do PT. Exatamente isso. Então ele ganhou aquela eleição que todo mundo achava que o Meirinho ia ganhar a eleição. Eu escrevi numa manchete naquela eleição, uns dias antes, assim, a gente tinha feito uma pesquisa, ia dar o PSD, a gente sabia. Então a gente colocou assim, se não for Haroldo Schultz, será Zebra. Zebra era a composição do Meirinho com o Expósito. Sim. Que era tirar a zebrinha, que era o... exatamente isso. E aí no MDB era o Ademar Silva com o Sérgio Laus e o Alberto Pereira. O Alberto Pereira com o Jurandir Knaben. Isso. E o Aristo no PT com o seu Agostinho, que era um pedreiro aí do bairro das Nações. Exatamente isso. Aí o Schultz ganhou a eleição. Bem, aí a minha história aqui, eu sempre digo assim, era muito difícil, Elias, porque nós não tínhamos tecnologia. E outra coisa que acontecia, o dinheiro não ficava aqui. O dinheiro ia para Florianópolis. E Florianópolis tinha ciúme, principalmente de Balneário Camboriú, por causa que estava crescendo, Balneário Camboriú crescendo dia e noite e coisa, fazia frente à parte de turismo com Florianópolis. Então o que acontecia? Nós não recebíamos o retorno daquele dinheiro que nós estávamos contribuindo para a Casan, porque ia só para uma caixa única, né? E a Casan que fazia a distribuição. E eu sempre dizia a todas as pessoas, eu só não participei de um presidente da Casan,
Desde que eu fiquei na Casan, todos os presidentes que mudaram, eu participei. Só o primeiro que começou a Casan que eu não tive, não trabalhei porque eu cheguei mais tarde um pouco. E eu sempre dizia a eles o seguinte: Balneário Camboriú é igual uma festa. Você convida 10 pessoas, chegam 12, você não tem comida para aquele 2 a mais, entende? E Balneário Camboriú era assim. Então nós, como se fazia, como diz o caboclo, nós tínhamos que inventar qualquer coisa para que nós pudéssemos suprir com necessidade de água aquele período que correspondia ao verão. Então a gente fazia de tudo. E outra coisa, nós só tínhamos um carro, um caminhão para distribuir às pessoas. Quando ele terminava, nós tínhamos que ir lá ver se aquela pessoa tinha terminado aquela ligação de água, aquela manutenção, porque ninguém, não tinha rádio, não tinha nada, nós não sabíamos. Então se perdia muito tempo. As ligações de esgoto, nós não tínhamos uma retroescavadeira, era feito braçal, 6 metros de profundidade, fazer uma ligação de esgoto. Hoje, se você botar 3, 4 para fazer isso aí, não vamos fazer nunca. Entende? Por causa disso eu digo, nós chegamos a trabalhar de uma forma rudimentar, mas se fazia com vontade e dedicação. Entende? E aí os anos se passaram e coisas, chegou um momento, numa temporada de verão, eu era interligado, né? Balneário Camboriú e Camboriú precisava da água de Balneário como ainda é hoje. E chegou uma ocasião, nós precisávamos de retroescavadeira. O Schultz não dispôs de retroescavadeira. Aí eu me lembrei de um conterrâneo meu, que era o seu José, eu não me lembro o sobrenome dele agora, José Fernandes ou José Dauer, uma coisa assim. Ele trabalhou na prefeitura de Lontras e ele era o chefe de manutenção da equipe do Andrônico, em Camboriú. Andrônico Pereira. Exatamente, Filho. O prefeito era o Andrônico Pereira Filho. Androninho, como conhecia. Eu cheguei para ele, eu digo, Zé, tu me conhece desde guri lá de Lontras, que eu vivia lá com vocês e coisa e tal. Eu preciso da tua ajuda, eu necessito que você me dê o equipamento que eu te solicitar aqui da prefeitura. Isso era um final de semana. Olha só a responsabilidade dele. Ele disse, não, eu vou liberar para você uma retro, um caminhão, tudo que você precisar para fazer, melhorar a barragem do rio Camboriú para você ter um acúmulo de água para... Que até então não tinha, né? Não tinha. Às vezes, dependendo se vazava muito, que subia a maré, até choque dava. Exato. Em casa dava uma... Na hora do banho. Isso. Aí ele cedeu aquilo, chegou segunda-feira, o Andrônico nos chamou e estava prestes a demitir o José. Eu digo, olha, meu irmão, o negócio é o seguinte, se você... Balneário Camboriú não tem água, você também não tem água. Então, nós fizemos isso justamente para atender as duas cidades. Você tem que entender que eu não tinha com quem eu pudesse solicitar ou me dar uma autorização. Como eu conhecia o José, já de muito tempo lá de Londres, ele autorizou, ele fez uma coisa errada, mas resolveu o problema para aquela ocasião. Então nós trabalhávamos assim, para você ter uma noção do que era ser chefe da Casan naquela época, 6h30 eu ia para a Casan e tirava a fatura de água, escrevia a fatura de água para o pessoal que ia trabalhava na construção civil. Imagina. Se eu disser isso hoje, que eu fazia isso no serviço público, eu ia dizer, você é um burro, um bobão, né? Porque como chefe você tem que fazer esse horário, está aberto. Mas não dava para parar, né? Não dava para parar. Então nós fazíamos isso. Aí comecei a pensar em fazer maior as coisas, para que as coisas funcionassem melhor. Aí montamos a Casan de Camboriú, entende? Daí já o prefeito já era o... Rolinha. Não, o outro, como é?
que é o sim. palestrante hoje, Sim, sim. o Ainor Lotério. Ainor Lotério. Ainor Perfeito. Lotério era o prefeito, abrimos o escritório de Camboriú, o Rui Moleri foi o primeiro chefe da filial de Camboriú, foi o Rui Moleri, e posteriormente abrimos aqui, Balneário Camboriú se tornou uma supervisão da Casan. Nós não dependíamos mais de Itajaí, então nós comandávamos Balneário, Itapema, Porto Belo, Bombinhas e Camboriú. Entende? Aí abrimos o escritório em Bombinhas, abrimos o escritório em Camboriú, melhoramos o escritório de Porto Belo, melhoramos o escritório de Itapema e aqui nós viemos para a Rua Chile. Sim, era super... maior, né? Exatamente. E lá onde era na rua 10 foi a Câmara de Vereadores. Exatamente. Aí fomos para a Rua Chile ali, no prédio do Seu José ali, que ainda existe ali hoje, está desocupado, e nós tínhamos a supervisão. Mas era muito difícil trabalhar porque você não tinha celular, você não tinha rádio para se comunicar, você não tinha nada. Rubens, olha, nossa conversa aqui está espetacular, sensacional e teria muita coisa, com certeza, né? Uma enciclopédia no que se refere ao atendimento da Casan, ao tratamento de água, distribuição de água e, no nosso caso de Balneário Camboriú, também de esgoto. Acho que foi uma das primeiras cidades do estado, né? Foi. Então, assim, para a gente se despedir, um minutinho para dizer assim, dá um conselho para esse pessoal que no futuro vai estar acompanhando a gente, vai estar assistindo a gente, vai usar isso como subsídio até para levantar essa história tão bela. Elias, saneamento, no início o Brasil só se preocupou em atender a parte de água e posteriormente começou a desenvolver os trabalhos de esgoto. Hoje, a questão principal de qualquer cidade, existem milhares de pessoas ainda sem ter água, como se diz, água de boa qualidade na sua residência. Esgoto nem se fala. Mas eu gostaria de deixar um recado para todo mundo. Por exemplo, hoje nós temos a EMASA aqui. Eu acredito que foi uma das melhores coisas que aconteceram para Balneário Camboriú, se não foi a melhor, só que eles pecaram em uma coisa, porque tinham a oportunidade de fazer uma companhia de saneamento só, Balneário Camboriú e Camboriú. Os dois prefeitos eram do PSDB. Aqui o Rubens Espernal e lá o falecido... Não era Luzia já? Não, o outro, o Edinho. O Edinho. É o Edinho, tá certo. Exatamente. Tá certo. E eles entre si começaram a discutir, não fundiram a empresa. Por que que eu digo? Naquela oportunidade, eles teriam que ter feito uma empresa de economia mista para poder buscar investimento do exterior. Você tendo uma empresa de economia mista, você tem acesso de dinheiro da parte do exterior. E uma das coisas que eu queria deixar bem claro aqui, hoje estão fazendo a maior obra do sul do Brasil, ou talvez do Brasil, que é o alargamento da faixa de areia. Em 1999, o prefeito era o Leonel Pavan, Rubens Espernal, secretário de obra. Eu trouxe a maior empresa do mundo, em este tipo de trabalho, que chama-se Van Noord. Eu deixei toda a documentação para o prefeito, Leonel Pavan, e para o Rubens Espernal. O Rubens deve se lembrar disso. E não só isso, eu não era nada na Casan, mas eu tinha um prestígio muito grande dentro da política, dentro do PFL. Eu trouxe para Balneário nada mais, nada menos do que o embaixador da Holanda, que veio a Balneário Camboriú, sentou com os mandatários aqui da época, para que se pudesse fazer um sistema de esgoto aqui que não existisse no Brasil. Para você ter uma ideia,
Eu visitei sistemas de esgoto lá na Holanda, que você recebia a chave no correio. Não tinha um funcionário trabalhando, tudo por telemetria, por telecomando, entende? E eles se dispuseram a fazer um tratamento de esgoto naquela oportunidade desse porte em Balneário Camboriú. Então hoje eu estou vendo a obra sendo feita, alargamento da praia, fico feliz que em 99 eu já via que isso era necessário e eu tive o privilégio de trazer essas personalidades para Balneário Camboriú. Eu fui recebido pelo príncipe da Holanda, hoje ele é o rei da Holanda. Você vê o prestígio que eu tinha com o pessoal da Holanda naquela oportunidade, não era Kazan, era a minha pessoa. Então eu quero deixar bem claro aqui, Balneário Camboriú caminha a passos acelerados para aumento do valor do metro quadrado, ou tudo parecido. Agora nós temos que cuidar de uma coisa, nós não temos mobilidade urbana. Entende? Isso que me preocupa, aonde é que esse pessoal vai conseguir circular com o carro? Entende? Então essas coisas são importantes para que se deixe legado para as outras gerações, no sentido de se preocupar com isso também. Que Balneário Camboriú hoje chama atenção no exterior, chama, mas você chega aqui e você não tem como circular. Perfeito. Então, é isso, só lembrando que a Holanda, na realidade, Países Baixos, né, Nederland, que tem uma tecnologia própria de resgatar do mar terras, né, para o país deles que se aumenta, né? Então esse foi um Memória BC gravado no dia 21 de setembro de 2021 com o engenheiro Rubens Schroeder. Olha, ficaria muito tempo aqui conversando porque ele tem, né, histórias sobre o saneamento em Balneário Camboriú principalmente. Um grande abraço, até o próximo programa. Você acompanhou o Memória BC, um programa de entrevistas com pessoas da comunidade para resgatar histórias de Balneário Camboriú. As entrevistas já realizadas estão disponíveis no portal do Legislativo. Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. TV e Rádio Câmara.